Glória a Deus, glória a Deus, amém. Sejam bem-vindas. Eu sou Jéssica Kimes, fui convidada para ministrar hoje nesse tempo de mesa precioso. É uma honra estar aqui. Eu vou começar então com a nossa oração, né, começando agora. Quem quiser fechar os seus olhos, quem puder parar de fazer o que está fazendo e puder se dedicar a esse tempo precioso com o Senhor. Eu vou orar. Eu vou fazer a oração com os olhos abertos para poder receber as pessoas que estão aqui. Então, meu Senhor, meu Pai amado, a Ti entrego tudo, Senhor. A Ti entrego esse momento precioso, esse momento onde nós nos entregamos mais da gente. Nós sabemos que o Senhor dá o seu tudo para nós, mas nesse momento nós queremos dar o nosso tudo a Ti, Senhor. Conduz esse momento conforme a Tua vontade, Senhor. Não é sobre mim, não é sobre a Jéssica, não é sobre a família da Jéssica, mas é sobre a tua vontade, é sobre o teu querer, é sobre o transbordo. Assim como diz em Daniel, parece, 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 pareceu-me bem fazer conhecidos os ensinamentos, os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito comigo. É um compromisso compartilhar toda a graça e toda a bênção que o Senhor deposita sobre a minha vida, sobre a minha casa. E é com esse amor e obediência que hoje, nesse momento, será transbordado na vida de cada uma dessas mulheres. Que o Senhor bem sabe, meu Pai, que esse tempo foi preparado individualmente para cada uma delas. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja louvado, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que o pessoal está chegando ainda, mas eu vou dando início. Como que pode, né? Tanto tempo, às vezes a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia, mas todos os dias, em todo momento, Deus se aproxima e se apresenta de uma forma diferente. Fazia tanto tempo que eu estava me condenando. E a condenação eu me chamava de preguiçosa. Eu dizia, Deus, eu sou preguiçosa. Eu cheguei a falar para Deus essa semana, Senhor, me tira desse lugar de honra que o Senhor está me colocando. Me tira desse lugar com essas mulheres, porque eu sou preguiçosa, eu não consigo nem acordar cedo. Eu não consigo acordar mais cedo para poder desfrutar desse tempo de mesa, da destra que acontece no domingo. E ontem, no meu devocional, eu acordei cedo e acordei no horário que eu gostaria. Eu até brinquei com o meu marido, eu acordei o galo e na hora do nosso devocional, eu e Deus, ele trouxe a revelação que eu não era preguiçosa, que a preguiça não era o problema. Ontem Deus me trouxe que o acordar cedo, tomar um bom café tranquila, ter o meu devocional, a minha intimidade com Ele, não era só preguiça, não era preguiça. A verdade é que eu não estava me amando. A verdade é que eu estava me anulando. Anulando os meus desejos, as minhas vontades, consequentemente os meus sonhos. Essa era a verdade, não era preguiça. Se eu marcasse um compromisso com alguém, se eu marcasse com a Maria, com a Rafael, eu ia. Eu acordaria às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mesmo eu indo dormindo 2 horas. Eu ia. A verdade é que quando eu marcava um compromisso comigo, eu falhava. Quando o compromisso era comigo, eu dizia: amanhã eu vejo, depois eu faço, amanhã eu vou na academia, depois eu faço isso, depois eu preparo o almoço, depois eu faço o café. E eu comecei a me tratar como eu havia aprendido. Hoje Deus trouxe também no meu coração que o que eu enxergava nos meus pais, eu estava fazendo em mim.
Na hora da minha oração, Deus, eu dizia assim, Senhor, não solta a minha mão, não me deixa. E aí veio a lembrança dos meus pais indo e eu ficando. E Deus trouxe hoje para minha filha, quando eles foram, eu estava ali, eu estava ali. E eles irem fazia parte do processo. Assim como hoje ainda faz parte do processo. Deus pediu para me liberar mais uma camada de perdão, porque eu dizia, eu perdoo eles todos os dias. Todos os dias, quando vem uma lembrança, eu perdoo. E hoje de manhã eu liberei mais um perdão, uma camada mais profunda. Eu entendi que, como eu havia aprendido a me tratar, eu estava me tratando. As pessoas, quando eu tentava falar, elas me calavam. Quando eu tentava gritar, elas me diziam para ficar quieta. Elas diziam para mim que depois elas iam ver, depois elas faziam, depois. E hoje eu estava me tratando no depois. Hoje eu estava anulando as minhas dores, os meus desejos, os meus sonhos. Eu estava anulando a oportunidade de estar num tempo assim com vocês, porque a gente sempre vai ter coisa para fazer. A gente sempre vai ter desafio, vai ter responsabilidade, mas a verdade é que devemos buscar sempre primeiro o reino de Deus. E eu estava fazendo uma curva muito grande, porque primeiro eu estava buscando outras coisas para acessar o reino. A verdade é que a gente precisa focar primeiro no reino de Deus. E quando eu tive o meu devocional com o Senhor, eu entendi que eu não era órfã. E às vezes a gente se coloca ainda nessa posição de órfão. A gente anula nossas dores, os nossos sonhos. Eu sei que é desafiador para a gente acolher eles. E eu disse para a Cris isso, eu disse, Cris, como se sente como filha se eu não me sentia como filha? Então hoje eu estou entregando para Deus, assim como Ana fez. Assim como Ana fez, eu entreguei para o Senhor tudo, o meu tudo, incluindo os meus sonhos, incluindo as minhas dores, incluindo o rancor que eu estava guardando no meu coração. O rancor é a gente ficar remoendo aquela situação várias vezes dentro da gente. É a gente lhe dizer assim, ó, eu perdoei o meu pai, eu perdoei a minha mãe. Mas toda vez que eu lembrava deles indo embora, aquilo ficava reverberando dentro de mim. E é literalmente amargo a sensação. Quando a gente sente o rancor, ele tem gosto, é amargo. E quando eu senti isso, eu disse, eu te entrego isso também, Senhor. Porque às vezes a gente está apegado às nossas dores. Eu entreguei os meus sonhos, eu entreguei os meus desejos, eu entreguei a minha família, mas eu não havia entregado as minhas dores. E ontem, quando eu estava em oração, eu disse, Senhor, só não solta da minha mão. Não me deixa. E eu entendi que a rejeição que eu sentia dos meus pais era o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me rejeitando. Eu estava me anulando, me calando. A verdade é que Deus, ele diz, né, em Isaías, Deus em Isaías diz, ó Senhor, em Isaías diz, né, tu és meu Deus e eu te exaltarei, eu te louvarei teu nome porque tu fizeste as maravilhas. A verdade é que eu estava tão focada no meu passado, no que haviam feito comigo, eu estava remoendo aquilo, que eu esquecia de ver as maravilhas que Deus está fazendo. O que já fez, na verdade, ele já fez e ainda está fazendo. E como é importante a gente ter esse olhar sensível para Deus e reconhecer todas as maravilhas que ele tem feito, reconhecer as curas, o meu processo. Aconteceu uma situação essa semana e eu disse assim, Deus, eu não estou conseguindo amar o próximo. Eu te amo, eu tenho o Senhor como o único na minha vida. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração, e o próximo como a ti. Eu disse para ele, eu estou com dificuldade de amar o próximo. Um rapaz foi lhe entregar um gás e ele chegou, e como o lugar lá é novo,
Não tem o número ainda, mas eu falei, é na casa do hambúrguer. Da semana passada deu certo, ele achou de primeira. Então nessa eu fiz a mesma coisa. A gente não tinha colocado o número, agora já providenciamos. E ele chegou e ele não me deu, não falou nada, ele só disse assim, ó, me mostra aonde está o 206. Só que ele chegou muito bravo. E aí, oi, tudo bem? Desculpa que nós estamos novos aqui. Daí ele disse, não, eu não quero saber, eu só quero saber onde é que está os 206. E na hora eu disse assim, ah, o Senhor é meu salvador, é meu pastor, eu não vai me faltar nada, nem paciência. E a minha vontade foi de brigar com aquele senhor, né? Foi de tacar aquele botijão nele. Mas a gente é filha do Senhor. E eu disse, Deus, se eu tô com essa vontade, é porque eu não tô amando o meu próximo. E lá fui eu, pro meu devocional. Eu passei pelo meu marido, e ele disse, aconteceu alguma coisa, eu tremendo, só deixa eu fazer meu devocional. Porque reconheci que naquele momento, em alguma camada, eu estava longe do meu Senhor. E ontem de manhã o Senhor trouxe, filha, não tem como amar o próximo se você não te amar. Essa dificuldade que você está achando de te amar, de amar o próximo, está porque você não consegue se amar. Você não se ouve, você não se acolhe. Então, está sendo tão precioso a leitura, o ambiente, a conexão. Porque sozinha mesmo a gente não consegue. Sozinha mesmo, sem compartilhar, sem chorar, a gente não consegue. Eu acho que tem um áudio aberto, né? Maria Cristina. Maria Cristina. Eu acho que eu não consigo fechar dela. Mas a gente fez. Então, é tão importante a gente estar sensível a esse amor. É tão importante a gente estar sensível a esse olhar do Senhor. Tem uma passagem em Isaías 7,4 também diz: não sei, acautelai, acautela-te e aquieta-te, não temas o teu coração, não tema o teu coração, porque eu sou Deus. Eu estava lá ontem. Eu estava lá ontem quando você passou por aquela situação e se sentiu rejeitado. Quando você passou por aquela situação e se sentiu abandonado. Eu estou aqui hoje e o teu amanhã só me pertence. Em Isaías, quando eu li, que era para acalmar o meu coração e saber que Deus é Deus, que Deus é Pai. E quando as pessoas foram, eu me senti rejeitada, porque a rejeição é um sentimento, mas ela não é a verdade. A rejeição é um sentimento, mas não é a verdade. E quando eu sentia as pessoas indo da minha vida, e eu me sentia sozinha, eu me sentia rejeitada, e o acordar num horário que já era para eu sair, fazer as coisas, e não ter aquele meu tempo com Deus, aquele meu momento com Ele, fazia com que eu me sentia rejeitada, fazia com que eu me sentia preguiçosa, incapaz, indigna. Eu cheguei a dizer isso para o Senhor essa semana: Senhor, eu não sou digna desse título, de estar nessa presença, de compartilhar isso. Mas em Daniel ele diz, né? Compartilhe as maravilhas, as bênçãos que o Senhor tem feito na tua vida. Isso inclui também compartilhar os nossos desafios, compartilhar os nossos medos. Porque o Espírito Santo ontem trouxe a revelação de que humildade não é falar sobre o meu medo, falar sobre o meu desafio. É reconhecer que ele está ali. É reconhecer que a gente tem dor, que a gente tem medo. Mas é reconhecer que nele somos fortes, nele somos dignos. Eu disse agora o gado, semana que vem, eu quero tanto com aquele rapaz lá. Porque quando ele chegar com o botijão, eu vou dar um abraço nele. Porque eu entendi o que é amar o próximo. Eu entendi o que é me amar. E é tão lindo esse filho de Deus. É tão lindo essa dependência nele. Da gente se acolher. A gente entender que a gente não é órfão. A gente entender que o amor do Senhor é a base de tudo.
que Ele é a nossa força e a nossa fortaleza. Ontem, quando eu estava em oração, eu não sei quem é você, mas Deus diz, filha, eu te enxerguei naquela lavanderia, quando tu estava me segurando naquela máquina, e tu chorou. Eu te vejo, eu vejo a tua dor, teus medos, mas fica em paz, acalma o teu coração, porque eu sou contigo. Acalma o teu coração, porque teu filho. Deixa o amor do Senhor ser o princípio. Eu digo tanto para minha irmã que o amor de Deus é a graça. E essa identidade tem que estar intrínseca, sem culpa, sem ressentimento, sem dependência emocional. A gente precisa amar o outro sem dependência emocional. Aconteceu uma situação essa semana que eu vi que eu estava sendo dependente, o cuidar do outro. Porque quando eu tinha que acordar cedo para fazer qualquer outra coisa com alguém, para alguém, ali eu estava. E eu não me importava. Eu fazia com gosto. Mas quando eu tinha que ter esse olhar para mim, eu me sabotava. Eu me negligenciava. Para mim mesmo eu estava sendo invisível. Então hoje, a verdade, o que eu quero muito compartilhar, compartilhei a minha vida, mas é que você olhe para a sua. E todos os dias você se pergunte: em qual camada eu tenho me rejeitado? Em qual camada eu tenho ignorado as minhas dores, os meus medos? Em qual camada eu tenho ignorado as minhas incertezas, os meus sonhos? Em qual camada? E diante de todo desafio, eu digo que a recompensa do Senhor para os seus filhos não é saber tudo, não é saber tudo, mas é em tudo desfrutar. É desfrutar no desafio, é desfrutar da glória. E eu digo que todo desafio, toda dificuldade, existe uma oportunidade de crescer. Em toda dificuldade existe uma oportunidade de crescer. Então Deus trouxe no meu coração hoje que a rejeição ela é um sentimento, mas ela não é a verdade que Deus diz sobre você. Você não é órfã, você é filha amada de Deus e Ele te vê. Ele te viu naquele chuveiro chorando. Ele te viu naquela praça, olhando para o céu e pedindo. Ele te vê todas as vezes que tu sente medo se você vai ser ou não uma boa mãe. Ele te vê. Ele te chama pelo nome. Ele sabe dos teus sonhos. E tem sonhos que ele já escreveu no teu coração. Mas por você diminuir o tamanho do amor de Deus por você, você acha que não vai acontecer. Deus te faz grande nele. E por mais que você se sinta indigna, em Cristo você se torna digna. Porque ele pagou um preço alto para que nós estivéssemos aqui. Então, obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada uma delas. Obrigado por esse momento. Eu vou finalizar com a nossa oração. Quem quiser fechar os olhos, fiquem à vontade. Mas esse é um momento nosso, Senhor. Esse momento de tempo de mesa foi a forma que o Senhor escolheu para que nós nos doássemos um pouco mais de nós para Ti. Para que a gente se entregasse mais. Porque o Senhor já disponibilizou o tudo de você para nós. Mas a gente está tão apegado.
nos nossos passados, no nosso passado, nas nossas dores. A gente não desfruta do agora e do presente. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, abertos, Senhor, para receber e para entregar. Que o teu amor seja a nossa base. Que a partir de hoje a gente tome posse desse lugar de filha amada, de filha herdeira, não mais de escravo e de órfão. Quando tudo aquilo que a gente quer se vai, a gente tem a certeza que tu está conosco, que tudo faz parte, tudo fez parte do nosso processo, que a tua vontade sobre a nossa vida é sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Não cai um fio da nossa cabeça sem teu consentimento, Senhor. E que de hoje em diante nós iremos te amar, amar o próximo e nos amar. E de hoje em diante, Senhor, todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, nós abriremos a boca para compartilhar. Porque quando a gente não abre a boca, a gente está afastada da nossa posição de filha, de governo que o Senhor já estabeleceu em nossa vida. E a partir de hoje, Senhor, que todas as nossas palavras sejam convertidas para te honrar, para adorar, para te louvar, assim como diz em Isaías. E quando nós não tivermos força, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração e nos revigore. Porque sabemos que em Ti, contigo somos fortes. Que o Senhor esteja conosco sempre. E que a partir de hoje a gente viva consciente. Que a gente viva o presente. Que a gente viva o propósito que o Senhor já estabeleceu em nossas vidas. Que a gente se reforce, Senhor, com o Teu amor e com a Tua graça. Que a gente reconheça isso. Que hoje a nossa força, o nosso sangue, Senhor, a nossa carne, a nossa mente, a nossa alma, que elas sejam firmadas em Ti. E a partir de hoje, eu decido, Senhor, entregar tudo a Ti. Hoje, nesse momento, eu entrego tudo, tudo a Ti, Senhor. Eu entrego os meus sonhos, os meus medos, as minhas dores e tudo aquilo que eu acreditei que era verdade. Eu entrego, Senhor. Eu entrego a dificuldade de emagrecer, Senhor. Eu entrego as minhas vontades, os meus vícios, Senhor. Eu entrego. Eu entrego a ira, Senhor. Eu entrego o rancor que estava guardado no meu coração. Eu entrego, Senhor. Eu entrego o medo, Pai. Eu entrego. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Tira as travas que estão sobre os meus olhos, Senhor. Que os meus olhos sejam bons para que o meu corpo tenha luz. Porque sabemos que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Sabemos também que os desafios vêm junto com uma grande oportunidade de crescer. E que não existe gigante diante da gente que ficará de pé, porque maior é aquilo que habita em nós. Sabemos disso, Senhor, que essa verdade seja a base da nossa vida. O teu amor é a nossa graça. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e para sempre. A Ti entrego a vida de cada uma delas que está aqui, Senhor. E só o Senhor sabe quantas lágrimas vêm sendo derramadas. Quantas vezes a gente borbulha por dentro ao ponto de explodir, Senhor, e a gente lembra que nós somos Tuas filhas. Quantas vezes a gente cria respostas atravessadas, mas a gente engole de volta porque a gente sabe que se não for para amar, a gente não deve abrir a boca. Quantas vezes, Senhor, a garganta dói com a vontade de falar algo, mas a gente chora. Senhor, traz força. Nós tomamos posse dessa força, desse poder, dessa consciência, dessa leveza, dessa mansidão que vem de Ti, Senhor.
E hoje as ferramentas celestiais precisas para essa semana seja derramada na vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui hoje, Senhor. Guarda o nosso coração. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso coração, com tudo que há nele. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quiser já sair, fica à vontade. Deus abençoe teu dia, tua semana, teu mês, teu ano. E quem quiser ficar e puder ficar, fique à vontade. Eu vou abrir para que uma possa compartilhar caso queira. Se alguém quiser, na verdade, pode abrir você, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Olá! Olá, glória a Deus, Boa Rafa. tarde! Boa tarde. Eu não ia compartilhar, mas meu coração tá queimando para eu compartilhar com vocês. Acho que desde segunda-feira eu não participo do tempo de mesa. E quero agradecer pela sua palavra, porque realmente a gente recebe poções quando a gente tá realmente na presença. E a mensagem foi realmente para mim, assim, meu coração entrou, sabe? Peguei a porçãozinha de tudo que você falou. E queria compartilhar com vocês. Hoje de manhã eu acordei muito nesse processo que você falou, né? Muito da agitação, precisando fazer coisas nos afazeres do dia que realmente pedem. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu nesse processo de ansiedade, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não estar na presença, quebrei um pote que eu tinha comprado e aí comecei a me culpar, chorei, me estressei, porque eu entendia e eu coloquei a responsabilidade para mim, que era porque realmente eu não estava na presença. E aí veio todo aquele processo de sentimento, de emoção, fiquei com raiva, chorei, porque hoje a gente não nega o sentimento, a gente acolhe ele, a gente entende que não é ele, mas a gente acolhe. Acolhi o sentimento, e aí Lucas, meu marido, falou assim: vamos fazer um soaking? E aí eu fiz um soaking, e aí Deus falou assim: tá vendo, filha? O seu primeiro compromisso tem que ser comigo. Antes mesmo de você fazer qualquer coisa, respira e fica comigo. E aí só foi fazer o soaking que as coisas elas foram fluindo, foram se ajeitando. E aí queria compartilhar com vocês, porque realmente foi o que Jéssica trouxe sobre esse momento de presença. Que não tem como a gente amar a Deus, amar o próximo, se a gente não ama a si. E isso também fala muito sobre o processo de autocuidado, sobre o processo de presença. Quanto mais eu estou na presença, mais eu consigo senti-lo. E é um convite, né? Todo dia a gente está aprendendo a estar no aqui e no agora. Então, nada do que Deus faz realmente é em vão. E essa mensagem foi muito para mim. Eu queria deixar aqui esse testemunho, porque foi algo que eu vivi hoje. E a gente precisa relembrar todos os dias o quanto é precioso estar na presença dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória pela tua vida, Rafa. Amém. É bem isso mesmo. Deus é precioso, Ele nos ama. Ele ama tudo que é em nós. Ele só. Jesus diz, né? Ame o pecador, mas abomine o pecado. E até eu falo muito pro Rafael, meu marido, quando a gente está passando por uma dificuldade em relação à bebida com a mãe dele, eu disse assim, não julga a tua mãe, mas agradece, porque imagina que a tua vida é um cenário e que a tua mãe pegou o pior papel para que tu pudesse viver o extraordinário. Então eu digo isso sobre os meus pais. Eles pegaram o pior papel para que eu pudesse viver a diferença. Isso é o romper. Então eu só agradeço. Hoje eu consigo agradecer. Por isso que eu digo, eu perdoo meus pais diariamente. Eu decido, eu escolho perdoar. Eu oro pelos meus pais, abençoo os dias deles. E não negligencio as minhas dores, mas reconheço que sempre quando vem uma lembrança do passado, é um momento para eu liberar mais uma camada de perdão. Então é sobre isso. Independente se são seus pais, vizinho, irmão, né, ex, sei lá quem é. Mas imagina que aquela pessoa faz aquilo ali
Ela está pegando o pior papel para que tu viva o extraordinário de Deus. E agradeça pela vida dela, né? Honre e abençoe para que ela também seja liberta, assim como você está sendo. Então, agradeço pela vida de vocês, que estão liberadas para prosperar, para viver como filha herdeira do Senhor. E que caia chuvas de bênção. E acreditem que com Cristo sempre haverá um escape. Glória a Deus. Um beijão para todas vocês. Amém, amém. Eu recebo. Amém. Glória a Deus. Eu também Amém. recebo. Glória a Deus.